Cumprimentos ao vasto auditório. Mais uma vez, um exercício sobre leis do movimento. Temos dois carros que se avistam a uma distância de 300 metros e vão ter de travar para não colidir. O carro da esquerda seguia a uma velocidade de 20 metros por segundo. Nesse carro vai ser exercida uma força a fim de travar o automóvel e essa força irá produzir uma aceleração de 0,8 metros por segundo quadrado. Já o carro da direita, na verdade um carrinho, porque tem apenas 3 kg, segue a uma velocidade de 10 metros por segundo e vamos exercer uma força de 3,6 Newton no sentido também de travar o automóvel. Nós queremos saber se, com este cenário, os carros vão colidir ou não. Eu vou pôr aqui ao lado as leis do movimento, exatamente como se encontram no formulário. Estas leis são para movimentos em que o valor da aceleração é constante. O t é o tempo, o x0 é a posição inicial e o v0 é a velocidade inicial. Primeira coisa, eu vou ter de estabelecer um referencial. Neste caso, o nosso referencial ficará da esquerda para a direita. A origem do referencial pode ser aqui neste carro, o que faz com que este carro se encontre na posição 300 metros. Vamos então escrever a lei dos movimentos para cada um dos carrinhos. Tomem atenção a uma coisa, nós temos que trabalhar num referencial único. Não podemos ter um referencial para um dos automóveis e o outro referencial para o outro. Para o carrinho da esquerda, ficamos com x é igual, a sua posição inicial é 0, a sua velocidade inicial, notem que é da esquerda para a direita, que acompanha então o sentido do nosso referencial, logo é positiva. Mais 20t. Agora, já a aceleração, isto se nós quisermos então parar o carro, terá de ter o sentido contrário, isto para ficarmos então com movimento retilíneo uniformemente retardado. Então, o valor da aceleração é negativo. Neste caso, menos 1 meio vezes 0,8 t quadrado. V igual a V0 menos 0,8t, que é a nossa aceleração. Carrinho da direita. Ora, neste caso, as velocidades vão aparecer da direita para a esquerda e a aceleração da esquerda para a direita. Eu não tenho o valor da aceleração, mas tenho a força e a massa e é mais do que suficiente. Vou fazer aqui ao cantinho, força igual a massa vezes aceleração. A aceleração será igual à força sobre a massa. A aceleração será então, no nosso caso, 3,6 sobre 3. Ou seja, 0,6 metros por segundo quadrado. Vamos então pôr as leis do movimento para o carrinho da direita. X é igual a posição inicial 300, velocidade inicial negativa, por isso vamos ficar com menos 10t, mais, isto porque a aceleração é positiva, tem o mesmo sentido do nosso referencial, 1 meio vezes, temos então aqui o valor da aceleração, 0,6 t quadrado. E a velocidade fica v igual a menos 10 mais 0,6 t. Vamos resolver o exercício de duas formas diferentes. Na primeira, a mais preguiçosa. Ou seja, eu vou ver quanto tempo é que o carrinho
do lado esquerdo demora a parar. Ou seja, a ficar com uma velocidade de 0. O 20 passa para o outro lado e dá menos 20 e depois vai dividir pelo menos 0,8. Logo, o tempo será igual a menos 20 sobre menos 0,8. E isto dá 25 segundos. Vamos fazer o mesmo no que respeita ao outro automóvel. Vamos ver quanto tempo é que ele demora a imobilizar-se. 0,6 t. T é igual, neste caso o menos 10 passa para o outro lado e fica positivo, a dividir por 0,6. Que dá 16,67 segundos. Vamos agora substituir este tempo na lei das posições e descobrir em que posição ele estava quando parou completamente. X é igual a 20 vezes 25 menos metade de 0,8 é 0,4 vezes 25 ao quadrado. De onde ficamos com um x de 250 metros. Vamos fazer o mesmo deste lado. X igual a 300 menos 10 vezes o tempo, que é 16,67. Metade de 0,6 é 0,3. E vamos pôr o 16,67 ao quadrado. Feita a conta, ele encontrava-se na posição 216,67 metros. Neste caso, fizemos foi admitir que não houve interferência de um carro com o outro. Fomos ver quanto tempo é que o carro da esquerda se demorou a imobilizar, neste caso 25 segundos, e fomos ver então em que posição ele se encontrava quando isso aconteceu. 250 metros. Fizemos exatamente o mesmo para o carro da direita. Ora, o carro da direita, neste momento, encontra-se à esquerda. Imagina então que os carros estavam de frente um para o outro, mas em estradas paralelas. Avistaram-se a 300 metros um do outro. Começaram a travar até parar. Quando olhei novamente para os carros, o carro da direita estava do lado esquerdo e do carro do lado esquerdo estava do lado direito. Isso significa que, se não tivessem em estradas paralelas, eles teriam colidido. Parte chata, não faço a mínima ideia em que posição é que colidiram, nem o tempo. De qualquer das formas, isto prova que os carros bateram um no outro. Se o carro da direita ainda se encontrasse do lado direito e o carro do lado esquerdo ainda se encontrasse do lado esquerdo, eles não teriam colidido. Acontece que 250 é maior do que 216,67, logo este carro encontra-se mais à frente do que o outro, isto atendendo ao nosso referencial. Vamos lá fazer isto como deve ser. Temos a posição do carro, neste momento está à esquerda, e a posição do carro que está à direita. Logo, caso tenha havido colisão, eles encontravam-se, num dado momento, na mesma posição. Por isso, vamos igualar as posições deles. 20t mais o meio de 0,8 é 0,4. Acontece que é negativo. Logo, menos 0,4 t quadrado é igual a 300 menos 10t, metade de 0,6 é 0,3. Equação de segundo grau completa. Vamos passar tudo para o nosso lado esquerdo.
menos 0,4, menos o 0,3 que vem daqui. Ficamos com menos 0,7 t quadrado. 20 mais os 10 que vem daqui, 30t, menos 300, igual a 0. Pus isto na máquina de calcular, ou seja, não fiz a fórmula resolvente, e fiquei com dois valores para o tempo. Um tempo de 15,9 segundos e um tempo de 27 segundos. E deveremos escolher o valor mais baixo. Por alma de quem é que temos dois valores de tempo? E, já agora, porque é que eu escolhi o valor mais baixo? O modelo matemático que nós escolhemos é ceguinho, ou seja, ele não sabe que quando dois carros colidem, que ficam ali os dois no mesmo sítio. Ou seja, era como se tivéssemos os dois carros, mas em estradas paralelas. E outra coisa importante é que nós estamos a exercer uma força para travar o carro. Pensem, por exemplo, no carro que está do lado esquerdo. Ele está a andar da esquerda para a direita e nós exercemos uma força da direita para a esquerda. Isto faz com que o valor da velocidade baixe até zero. Agora, isto não para aqui. Ou seja, aquela força continua a existir. E a partir daquele momento, o carro começa a andar em sentido contrário. E neste caso, já vamos ter as velocidades e a aceleração no mesmo sentido. Ou seja, da direita para a esquerda. E passaremos a ter então um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Pensem naquele cenário que eu vos falei há pouco. Os dois carros de frente um para o outro em estradas paralelas. O modelo matemático que nós temos não prevê colisão. Por isso, eles passam um pelo outro até cada um deles se imobilizar. Isto não vai acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, eles não se vão imobilizar no mesmo instante. De qualquer das formas, cada um daqueles carros, após se imobilizar, vai começar a andar em sentido contrário. Isto porque a força não parou de ser exercida. O que vai acontecer é que eles vão se cruzar uma vez mais, desta vez em marcha atrás. Ou seja, o nosso modelo matemático era ceguinho por dois motivos. Isto porque deixava que os carros passassem um pelo outro e, por outro lado, não prevê aquilo que se passa com o automóvel normal, que é nós travamos o carro e quando o carro para, não começa de repente a andar para trás. Acontece que aqui, a partir do momento em que aquelas forças não param de ser exercidas naquele sentido, é exatamente isso que vai acontecer. Daí que nós tínhamos então escolhido o valor mais baixo do tempo, que foi a primeira vez que eles se cruzaram. Agora vamos substituir aquele valor de tempo numa das equações das posições, tanto faz. Eu vou à do lado esquerdo, porque sempre é mais pequenina. 20 vezes 15,9 menos 0,4 vezes 15,9 ao quadrado. X igual a 216,8 metros. Ou seja, a posição em que eles se encontravam quando colidiram. O que deve ser feito então? Estabelecer um referencial único para ambos os objetos e, a partir daí, ter logo atenção ao sinal das velocidades, das acelerações e das forças. Partindo daí, escrever as leis do movimento para cada um dos objetos e trabalharmos a partir daí. Ter também em atenção estas partidas que, por vezes, estes modelos matemáticos nos provocam. Chegamos assim ao fim por hoje. Beijinhos, abraços e apertos de mão.